Olá, meu nome é Bianca, sou aluna de doutorado da Fundação Oswaldo Cruz. Nesse vídeo, eu vou explicar os resultados do meu último trabalho, que foi publicado na revista internacional Frontiers in Physiology. Nesse artigo, nós estudamos o barbeiro Rhodinus prolixus, que é um inseto vetor do parasito causador da doença de Chagas. Quando esse inseto se alimenta de sangue infectado, o parasito se desenvolve em seu intestino e pode ser transmitido para os seres humanos após uma picada e o contato com as fezes. O parasito também pode infectar seres humanos através da ingestão de alimentos contaminados com as fezes do barbeiro ou insetos triturados. Insetos que se alimentam de sangue ficam expostos às reações do hospedeiro, e uma das estratégias que eles desenvolveram para sobreviver é a ingestão de grandes quantidades de sangue em pouco tempo. Um dos componentes mais importantes do sangue são as proteínas. Dessa forma, a ingestão de grandes quantidades de sangue implica na necessidade de digerir grandes quantidades dessas moléculas. As enzimas digestivas que fazem isso são as proteases. Pensando nisso, nós nos perguntamos se os barbeiros teriam uma quantidade de protease maior do que outros organismos. Em 2015, o genoma completo desse barbeiro foi descrito em detalhes por um grupo internacional de pesquisadores. Com isso, é possível ter acesso a toda a informação genética desse organismo. Nós comparamos todos os genes do genoma do barbeiro com modelos conhecidos de proteases, para descobrir quantos genes de proteases o barbeiro tem. Dentre os 15.752 genes do barbeiro, nós encontramos 433 genes de proteases. As proteases são classificadas em grupos ou famílias de acordo com a sua estrutura e mecanismo. As proteases do barbeiro pertencem a 17 famílias diferentes. Depois de fazer esse levantamento, nós comparamos as proteases do barbeiro com as de outros organismos que já tinham um genoma conhecido. Comparando insetos sugadores de sangue com insetos que se alimentam de plantas, detritos ou de outros animais, observamos que insetos sugadores de sangue têm mais proteases de 5 diferentes famílias. Comparando insetos de diferentes grupos, observamos que em muitas famílias o número de proteases está relacionado ao grupo do inseto. Comparando o barbeiro com todos os outros insetos analisados, observamos que o barbeiro possui mais proteases em 7 famílias. Esse tipo de figura é conhecido como árvore filogenética. Ela mostra a semelhança entre os genes de proteases estudados. Analisando as famílias A1, C2 e M17, podemos perceber que as proteases de barbeiro são muito parecidas entre si, o que sugere que elas tiveram uma origem comum mais recente, durante a evolução da família dos barbeiros. Dessa forma, pode-se dizer que durante a evolução dos barbeiros, a duplicação de genes de proteases no genoma foi uma adaptação para sugar sangue e digerir grandes quantidades de proteína. No caso da família C1, que é uma família de proteases muito importante na digestão desses insetos, nós observamos que essas proteases do barbeiro são mais parecidas com as proteases dos seus parentes próximos sugadores de planta. Nesse caso, a evidência sugere que os barbeiros estão usando genes de proteases que já existiam nos seus ancestrais que provavelmente se alimentavam de plantas. No caso das famílias S24, S29 e M74, nós observamos que essas proteases são muito parecidas com proteases de micro-organismos como bactérias e vírus. Essa figura mostra uma região do genoma do barbeiro onde uma protease bacteriana está entre 2 genes típicos de inseto. Nós confirmamos a presença desses genes bacterianos no DNA do barbeiro através de análises moleculares e computacionais. Esses dados sugerem que, no caso dessas proteases, houve uma transferência de material genético de micro-organismos para o inseto. Isso pode ter ocorrido a partir da flora intestinal do barbeiro. Dessa forma, outro mecanismo que explica o aumento da quantidade de proteases no genoma de barbeiros é a utilização de proteases de bactérias e vírus. Nós decidimos estudar em mais detalhe as proteases da família A1, pois essa seria uma das famílias onde ocorrem proteases específicas de barbeiros. Essa figura mostra a composição de aminoácidos do sítio ativo dessas proteases. Nós podemos observar que as proteases do barbeiro são muito diferentes das proteases de vertebrados como humanos, peixes, cobras, aves ou sapos. Além disso, elas são muito diferentes entre si,
o que sugere que elas podem ter papéis diferentes. Essa figura mostra a estrutura tridimensional de duas proteases humanas e das proteases do barbeiro. Uma observação interessante é que, embora as proteases do barbeiro sejam muito diferentes das humanas, a sua superfície é mais parecida com a protease intracelular ou lisossomal. Isso reforça a hipótese de que durante a evolução, os barbeiros passaram a usar enzimas originalmente intracelulares para a digestão do alimento. Em resumo, nós podemos demonstrar que barbeiros utilizaram diferentes estratégias durante sua evolução para aumentar o seu repertório de proteases e digerir sangue com mais eficiência. Uso de genes ancestrais, duplicação e amplificação de algumas famílias e aquisição de genes de bactérias e vírus. O artigo completo em inglês pode ser encontrado através do link abaixo. Muito obrigada pela atenção.